Bom, agora vamos para a terceira aula. A terceira aula, vocês lembram que lá no começo, o que me incomodou e me fez vir fazer esse curso é porque as pessoas iam para a rede com problemas concretos e o que a psicossomática tem a dizer? Na verdade, não teria a dizer nada, teria que mandar para um médico. Raras coisas eram assuntos da psicossomática, mas em sendo, a psicossomática teria que entrevistar essa pessoa. Então, teria que ser encaminhado para um terapeuta de psicossomática. Não era o que acontecia. Aí eu resolvi fazer esse curso. Bom, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: nem tudo que é considerado psicossomático é psicossomático. Às vezes é falso. Por exemplo, eu recebi na minha clínica uma menina que desde os 13 anos ela era considerada uma paciente com glaucoma. Ela já estava com 31. Só que ela pingava a cada 3 dias 3 gotinhas de um remédio. Glaucoma não é assim. Desde os 13 anos já estava com 31 e a cada 3 dias ela pingava uma vez por dia 3 gotinhas de um remédio. É lógico que tinha uma coisa estranha. Como eu tive a felicidade de ser desse ambulatório que eu falei no vídeo 2, gigantesco, com médicos de todas as envergaduras e tamanhos, eu mandei ela para um excelente oftalmologista que tem clínica grande, espaço dentro da própria Santa Casa, ou seja, porque você tem que ter médicos que quando o paciente não pode pagar, você tem que ter onde alocar o paciente. Que quando o paciente tem um convênio, ele tem para onde encaminhar. Que ele tem que saber o que fazer em cada caso. Bom, essa menina foi lá, nunca tinha tido glaucoma. Segundo caso falso. A pessoa se dizia, a menina foi fazer parto. Tá na moda esses partos. A menina foi fazer parto com uma médica que dizia que tinha feito a residência dela na Fernandes Figueira e que ela só operava. Fernandes Figueira é a melhor residência médica, pelo menos aqui no Rio, de ginecologia. Mas ela só operava na perinatal, que é a que está na moda na época. E aí, ela tinha sido da Fernandes Figueira, operar na perinatal é normal. Aí aconteceu o parto, e aí, como o marido dela, existem redes, o marido dela entrou dentro da rede dos meus pacientes e chegou até mim e pediu socorro. A mulher fez o parto dessa moça e deixou pedaços de placenta nessa moça. Ela começou a infeccionar e a morrer lá dentro do hospital, na perinatal. E aí, e o que diziam para ela é que a moça já vinha, mas a moça desapareceu. E que o que tinha eram coágulos. Eu falei, coágulo, coisa nenhuma. Aí eu telefonei para o verdadeiro diretor da Fernandes Figueira. Ele estava, por acaso, jantando em São Paulo. Pelo telefone, ele acionou a perinatal, viu que a tal médica não era de Fernandes Figueira, coisa nenhuma, tinha feito a residência na Carmela Dutra, tinha se mandado, e pelo telefone ele orientou toda a cirurgia dessa moça, jantando. Depois, claro, ele viu a moça para saber em que estado estava a moça. O rapaz pagou o que tinha para pagar, era uma gente com dinheiro, claro, ninguém vai para perinatal sem ter dinheiro. E pagou o trabalho dele, e ela continuou depois com uma outra ginecologista verdadeira. Outro caso, todo mundo sabe que aos 50 anos aparece diverticulose, então para vir a diverticulite você tem que ter 60 anos mais ou menos. Eu peguei um rapaz que se esvaía em sangue aos 30 anos, mandei para a autoridade em diverticulite no Rio. Não adianta, eu tenho a médica que entende de fígado, eu tenho a que entende de baço, eu tenho a que entende de intestino e assim por diante.
Mesma coisa com o cérebro. Tem o cara que opera o cérebro, tem o cara que entende do câncer, tem o cara que sabe de marcha, tem o cara que entende de AVC. Não é, é neurologista, não. Neurologista de quê? Oftalmologista de quê? É aquele simples que sabe botar óculos ou ele realmente é um pesquisador? Vocês têm que ter uma lista de médicos. Vocês que tratam de pessoas com fenômenos psicossomáticos não podem ter aquela coisa lacaniana que é etérica, que não chega perto, não. Vocês têm que ter lista de médicos, saber quem é quem. E vocês, pacientes, têm que dar Google para saber quem é o médico que está atendendo vocês. Onde ele fez a formação dele, onde ele estudou, que artigos ele escreveu, se ele fez a residência aonde, se ele é do convênio mesmo, ou se ele está emprestado por um amigo, o amigo é que tem o convênio e ele está atendendo no convênio do amigo, isso tudo está no Google, não é muito difícil. Se não tiver no Google, está no Bradesco Saúde, está não sei aonde, você pergunta se o doutor fulano de fato é dali. Enfim, vocês têm que saber com que médico vocês estão lidando, porque senão o que acontece, eu estou escutando toda hora, aí eu passei no médico tal e ele deu tal coisa, eu deu tal outra coisa, eu deu tal outra coisa, eu deu tal outra coisa. Eu mesma fui parar uma moça que é da minha lista de pulmão, ela é muito boa, mas ela me arranjou um otologista e o otologista olhou para mim e disse que o problema é que eu usava cotonete. Eu não uso cotonete, eu me trato com um acupunturista. O acupunturista é aquele cara que é médico, o meu é médico, chinês é médico. E ele sabe exatamente dosar as coisas, eu tenho um corpo todo equilibrado. Resultado, a moça, o camarada me resolveu que o problema era cotonete, me mandou passar uma porcaria dentro do ouvido. É lógico que eu cheguei no acupunturista e mostrei a ele. Não era. Eu estava com um problema que refletia no ouvido. Eu não tinha cera no ouvido. E eu não tiro com cotonete, mas eu não ia discutir com o cara. Eu paguei a consulta e fui-me embora e tirei ele da minha lista. Esse eu não mando cliente. Então, terceira aula de vocês é o seguinte, para vocês pacientes, vejam no Google quem é o médico de vocês. Em vez de ver no Google como é que trata da doença, deixa que o médico trata. Agora, veja quem é o médico. Se não tiver médico bom no lugar que vocês estão, procura o serviço da universidade, porque na universidade tem o professor, os alunos, etc. Procura um bom hospital público, porque lá eles pegam uma PET, enfiam uma pipeta, um tubinho, salvam você. Agora, o médico do convênio, não necessariamente ele sabe o que ele está fazendo. Então, tem que olhar no Google quem é quem. Outra coisa, tem que colaborar com o médico. A gente que trabalha, o médico tem que ser colaborador para a gente, e a gente com ele. E a gente tem que saber quem é ele. E não exigir dele o que ele não é capaz de fazer. A mesma coisa vocês têm que colaborar com o médico, não pode mentir, não pode beber, mas eu bebi, mas eu não vou contar não, tem que contar, tá? Então, a primeira coisa, isso, outra coisa, eu fui de um médico para outro médico, porque você está usando o convênio, meu bem. Dá uma olhada no médico cada vez que você for médico. Mas ele é muito bom, ele é da minha igreja. A igreja é um lugar ótimo. Tem Maomé, Jesus, tem Deus lá, Elohim, o que vocês quiserem. Não serve para resolver a sua doença nesse aspecto. Eu preciso que o cara saiba medicina. E o que ele faz com medicina? Então, a terceira aula é a questão da relação com o médico. Tem que ter um bom médico, tem que saber de onde saiu esse médico, o que é que ele publica, o que é que ele faz, qual é a experiência real dele, como é que ele é conhecido, quantas coisas você já sabe que ele fez e acertou, porque senão você vai ficar de mão em mão. E vocês que trabalham com cliente tem que perder essa ascese tão fina, chique do lacaniano, mesmo que vá trabalhar ancorado nos lacanianos, porque vocês vão ter que ter médicos à mão, porque vocês vão ter que correr, porque o caso é grave, porque tá tendo uma infecção, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Nessa hora não tem que ficar interpretando. Eu quase perdi uma amiga que teve, eu já contei isso lá quando estava dando aula de Lacan, teve um tumor no cérebro. Como ela chorava do lado esquerdo, o analista interpretava que era um problema com a mãe. Era um belo tumor no cérebro. Ficou com sequelas, claro. Que até ela deixar de obedecer o analista para finalmente ir a um bom cirurgião de cabeça, já tinha passado. Então, por favor,
Terceira aula, que é relação com o médico. Quem é o médico, o que ele fez, dá um Google nele, e em vez de ficar assim orientando pelo Google o que você toma, não faz isso. Vai a um bom médico, vai a um bom serviço. Existem serviços, tanto universitários quanto públicos. Vá a um bom serviço, vê o que você tem. Você tem que sair bem dali. Se for psicossomático, vão te falar, minha filha, além disso, você vai ter que procurar uma ajuda. Pode ficar tranquilo que o bom médico sabe disso. E se não for nada, ele vai falar, não vou te dar remédio não, porque o que você tem está na tua cabeça. Você vai procurar uma terapia. Então pode ficar tranquilo que o bom médico sabe o que faz. E a gente também, que é psi, não tem que se meter. Ah, o médico deu tal remédio. Não, peraí. Conversa, vê quem é. Você tem que ter o médico da sua confiança. Não vai sair se metendo e brigando, não. A gente tem que ter aliança. Tanto a aliança terapêutica, o paciente com o médico, como a gente tem que ter aliança com o colega. O médico, nessa hora, é um colega nosso. Ele está trabalhando junto conosco em cima de uma doença. Tá? Então, essa é a terceira aula. Ficamos por aqui. Um beijinho para vocês.